nessa videoaula de hoje, vamos ensinar como a pessoa que tem, por exemplo, uma curva de nível, mas ela está num DWG vinda de um AutoCAD, por exemplo, tá? Então, ou seja, ela vem do AutoCAD, ela não foi, ela pode ser que até seja criada do GeoOffice, levou para o AutoCAD, depois voltou para o GeoOffice, não tem problema. Enfim, tem que ter uma curva de nível, tá bom? É o seguinte, pessoal, existem duas maneiras de se fazer isso. O segredo está na curva, tá? Eu tô aqui, por exemplo, com esse desenho. Esse desenho eu importei ele de um DWG, ele veio do AutoCAD. Como que eu sei? Vou mostrar para vocês. Por exemplo, ó, quando eu clico aqui nesses pontinhos, ó, ele abre para mim a propriedade, ele fala que é bloco, tá vendo aqui, ó, bloco. Então ele não é um ponto topográfico do GeoOffice. Se eu mandar gerar um MDT desse desenho do jeito que ele está, ele não vai conseguir gerar, porque são blocos, esses pontos não tem, não servem, né, para ser gerado a modelagem digital, tá bom? Só que eu tenho as curvas. O que eu posso fazer aqui? Eu tenho as curvas. Como que eu sei se essas curvas pode ou não pode usar? Vou dar um exemplo. Aqui, ó, eu tenho o texto, o nome do texto da cota da curva. Eu sei que é 503. Tá? O texto só em si, pessoal, ele não me tem utilidade, tá? Ele não tem utilidade só utilidade assim de orientação, ó, ou seja, eu sei que essa curva é a cota 503. Mas o que de fato há de importante na curva que eu preciso detectar aqui para saber se eu consigo usar alguma ferramenta dentro do GeoOffice para me gerar pontos, trabalhar, enfim, chegar no MDT que eu quero. Então é isso que a gente vai mostrar. Primeira coisa que a pessoa tem que fazer é conferir a curva, tá? Como que eu faço isso? Se você vier aqui e dar dois cliques em cima da curva, ele vai abrir a propriedade aqui do lado. Ele vai falar que é spline, tá? E o importante é aqui, pessoal, ó, tem o X, o Y e o Z. Esse Z aqui, pessoal, ele tem que ter a cota, que é a mesma cota que está aqui. Se não tiver a cota aqui, tiver zerado, não vai dar certo. E fazer isso que a gente vai fazer aqui agora, tá? Porque acontece, a gente vai usar um comando aqui, a gente vai mandar criar vários pontos por essa linha. Por exemplo, vamos solicitar que o software crie vários pontos automaticamente nessa linha, tá? Então por que é importante ter a cota na curva? Porque se não tiver cota nela, como o Z ele está mostrando, se tiver zerado ali, o que ele vai fazer? Ele vai criar o ponto, o X e o Y, o S e o norte desse ponto, mas, pessoal, se não tiver cota, ele vai colar uma cota zerada. Então não vai adiantar nada. Você não vai conseguir chegar no MDT, porque você está com cota zerada. Você vai ter vários pontos topográficos no desenho, mas sem a cota. Então não adianta, tá? Então, primeiro, esse caso aqui, a gente precisa verificar se existe cota, tá? Dando dois cliques aqui, tem que aparecer aqui. Então a gente já sabe que todas as curvas têm a cota. O que a gente vai fazer? Pessoal, quando a gente insere um ponto, a gente insere ele na linha ou spline, tá? Então todas essas camadas que estão ligadas aqui desses pontos, eles não têm utilidade pra gente. O que a gente vai fazer? A gente vai desligar e deixar só as curvas ligadas, tá? As mestras e as intermediárias. Então eu vou vir aqui, eu tinha colocado tudo numa camada só, o que eu não vou usar, tá? E vou desligar aqui, ó. Então eu tenho que ter isso aqui, ó. Só as curvas na tela, tá? Então beleza. Tenho as curvas na tela, o que eu vou fazer aqui? Solicitar para o software. Existe essa ferramenta aqui, ó, que chama-se desenho, tá? Você vai vir aqui, ó, em desenho, ponto, tá? Aí tem a opção aqui, pessoal, que chama medida, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai usar aqui a opção medida, tá? O que eu vou fazer? Eu vou fazer em uma curva, depois eu vou ensinar como fazer em tudo, tá? Vou dar um Ctrl Z aqui e volto. O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa curva aqui, ó, vermelha, por exemplo. Selecionei ela, tá? Vou dar um Enter. Aí lá, especifica a distância entre os pontos a serem criados. O que eu vou fazer? Eu vou colocar que eu quero criar pronto a cada 20 metros, tá? Aí, pessoal, você analisa quando você for criar a distância do seu desenho. Por exemplo, se essa curva tiver 200 metros, eu vou usar 20, cada 20 metros tá bom. Ah, mas eu tenho aqui, sei lá, a minha distância aqui é curta, eu tenho 50 metros só de curva. Então você usa uma distância menor para criar ponto, tá? Eu vou usar 20 aqui, tá bom? Vou dar Enter. Aí vai perguntar, eu desejo inserir ponto gráfico ou topográfico? Nesse meu caso, pessoal, eu vou inserir como topográfico para aparecer o texto da cota. Se eu usar o gráfico, ele vai só criar um pontinho, ele não cria com cota para mim. Eu quero visualizar a cota. Então eu vou colocar um T de topográfico e vou dar um Enter. Aí vai perguntar, especifique o nome do ponto inicial. Eu vou colocar 1 aqui, tá? Você pode colocar o que você achar melhor aí. 1, A1, tanto faz. Vou colocar aqui 1, tá? E vou dar um Enter. Beleza. Ele criou 38 pontos nessa linha. O
que acontece? O que ele fez aqui? Ele fez para mim. Ele veio aqui e criou vários pontos a cada 20 metros com a cota 505, que é essa cota aqui, tá? Então é assim que usa essa ferramenta. Só que eu estava te ensinando o conceito de fazer em uma spline, só para ensinar o conceito para vocês. Mas eu vou aplicar isso aqui, pessoal, no desenho todo. Eu vou dar um Ctrl Z aqui para voltar. Eu vou lá novamente, vou acionar lá desenho, ponto, medida, tá? Então eu vou selecionar todo o desenho, tá? Todo ele, ó, uma seleção da direita para a esquerda, tá? Em verde, não pode ser da esquerda para a direita, é da direita para a esquerda, tá? Selecionei tudo, vou dar um Enter. Vai perguntar a mesma coisa, especifique a distância dos pontos. Eu vou pôr a cada 20 metros. E vou dar um Enter. Vai perguntar se eu quero gráfico ou topográfico. Eu vou dar um T de topográfico. Enter, a numeração inicial 1, tá? E vou clicar em Enter. Ponto. Ele fez uma malha de pontos para mim. Criei os pontos aqui, pessoal, topográficos, tá? Então aqui, ó, 503, 502 e assim por diante. Agora com isso, o que eu faço? Eu venho aqui, pessoal, e desligo, tá? Quando eu criei isso aqui, tá? Ele jogou todos os pontos na camada 0. Mas, não, eu quero criar uma camada específica. Você vai dar um Ctrl Z, vou desfazer e fazer de novo. Vou vir aqui antes e vou criar uma camada chamada pontos topográficos, tá? Para quem não sabe onde cria camada, é ali onde eu fui, tá? Pontos topográficos. Vou criar aqui e dar um OK, tá? Antes de eu criar esses pontos, eu vou vir aqui nessa setinha e vou chamar a camada que eu acabei de criar, pontos topográficos, tá? Vou voltar aqui e vou vir em desenho, tá? Ponto, medida, tá? Vou selecionar tudo, Enter, a distância é 20 metros, eu vou pôr T de topográfico e numeração 1, tá? Ele criou. Então todos esses pontos ficaram nessa camada aqui, pontos topográficos, tá bom? O que eu vou fazer agora? Eu vou vir aqui, desligar as curvas, eu não preciso mais delas, tá? Ficar só com a malha de pontos. Tem uma malha de pontos, aí eu vou vir aqui criar MDT. MDT natural, tá? Vou aqui pegar a camada pontos topográficos, avançar, tá? Aqui tá a cota mais alta, a cota mais baixa, avançar e concluir. Pronto, aí eu vou ter a malha triangular aqui, que é o MDT, tá? A partir disso eu posso fazer cálculo de volume, um monte de coisa, tá bom? Existem as videoaulas para isso, tá? Se eu quiser trazer essas curvas desse meu MDT, eu vou vir aqui em modelagem, criar curvas de nível, vou pegar aqui o MDT natural, tá? E criar, tá bom, pessoal? E ele cria as curvas de nível para mim aqui. Então, é basicamente isso daqui, tá bom? Espero que eu tenha ajudado todos vocês a tirar essa dúvida de como recuperar um arquivo vindo do AutoCAD que tenha só a curva de nível, tá bom? E você não consegue criar MDT no Geoffice. Então, essa é uma das alternativas. Um grande abraço a todos.